Oi, amor, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série O que você precisa liberar se quiser prosperar de acordo com o seu desenho humano. E agora a gente vai falar do centro plexo solar. Se você ainda não conhece, o plexo solar é esse daqui, e ele é um centro que fala das nossas emoções. O plexo solar, ele é tanto um centro de consciência, porque as nossas emoções muitas vezes traduzem mesmo e trazem mais consciência para a gente, para o que a gente quer viver, mas ele também é um centro motor de emoção. Então, se você tá com raiva, você tem mais energia para agir. Se você tá apaixonado, você tem mais energia para agir. As emoções, elas nos movimentam também. Existe uma diferença grande em quem tem esse centro definido e quem tem esse centro aberto. Quem tem esse centro definido e está colorido no desenho é o que a gente chama de uma autoridade emocional. Você pode ter altos e baixos emocionais sem necessariamente ter acontecido alguma coisa. Muitas vezes, quem tem esse centro definido são pessoas emocionalmente muito complexas, podem ser muito intensas e que tem dia que você acorda feliz e tem dia que você acorda triste e não necessariamente aconteceu alguma coisa para isso. Se você tem esse centro definido, vale muito a pena você assistir o vídeo aqui no canal sobre autoridade emocional, mas uma coisa que acontece muito quando a gente tem esse centro definido é que, como a gente é tomado por emoções, muitas vezes a gente mete o pé pelas mãos. Porque como você tem esses altos e baixos, muitas vezes você toma uma decisão que não é verdadeiramente alinhada a você, e sim com aquela intensidade que você está sentindo no momento. Então, vou dar um exemplo, né? Às vezes você, sei lá, faz muito tempo que você não vê suas amigas. E aí, quando você sai com elas, você tá muito animada. E aí você topa tudo, você faz assim, combina 40 encontros. Aí chega no dia do encontro, você fala, gente, onde que eu tava com a cabeça? Não tinha nada a ver comigo. Porque às vezes, quando você tá sentindo uma emoção muito intensa, e ela é positiva, tudo tá lindo, tudo tá ótimo, você aceita tudo e o contrário também. Às vezes você tá num dia mais triste, alguém te convida para uma coisa super especial e você fala que não, e depois você vê que podia ter sido uma baita oportunidade. Então, para quem tem esse centro definido, é muito importante você liberar essa mania que a gente tem de decidir no calor do momento, de agir com impulsividade. Por quê? Porque a gente acaba mesmo confundindo as coisas. Muitas vezes a gente fala que quer uma coisa e depois a gente se arrepende justamente por causa dessa intensidade e também porque as suas emoções, elas te mostram sim o melhor caminho para você, mas não é na hora. Você tem que observar por um tempo, até porque às vezes você demora para entender e integrar o que você está sentindo. Várias vezes já aconteceu comigo, às vezes, sei lá, de eu ter uma discussão com um namorado e aí eu falo, ai, não, nem fiquei chateada. E depois eu percebo que eu fiquei chateada sim, porque demora um tempo para você sentir o que é verdade para você. Então saiba que o caminho mais próspero ele vai acabar se revelando com o tempo, não é com a urgência. Só que a gente que tem esse centro definido, muitas vezes a gente tende mesmo a ser impulsivo, mas saiba que quanto mais tempo você se der para decidir algo, mais você vai ter clareza. Lembrando que clareza não é o mesmo que certeza. Quando a gente é emocional, a gente não tem certeza das coisas, mas a gente vai ter muito mais clareza de decisões importantes com o passar do tempo. Às vezes, na hora você acha que é uma super oportunidade, e aí vai passando o tempo e você fala, cara, não tô sentindo que é pra mim. E o oposto também pode acontecer. Agora, se você tem esse centro aberto, o que acontece é que você absorve e amplifica a emoção das outras pessoas, né? Então, muitas vezes você recebe a emoção do outro, amplifica e não necessariamente você sabe lidar com isso. E uma coisa muito comum que acontece quando a pessoa tem um plexo solar aberto é que ela aprende muito cedo a mascarar as próprias vontades, a fingir que tá tudo bem, a colocar uma máscara de boazinha justamente porque ela não quer lidar com essa intensidade de emoções alheia. Vou dar um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas, porque eu acho que ajuda muito a gente a entender. Mas imagina uma criança de plexo solar aberto. Essa é a criança que, se os pais fecharem a porta para brigar, não adianta nada, porque ela vai sentir a complexidade emocional daquela dinâmica. E aí, vamos supor que essa criança um dia apanhou na escola. Então, ela já está tendo que lidar com várias questões, né? O medo da rejeição, o medo da sobrevivência, várias coisas que para ela estão super pesadas. Daí, ela chega em casa e te conta que ela apanhou, e vamos supor que o pai reage de uma maneira totalmente desproporcional. Tem uma explosão, fala que vai tirar ela da escola, mas aí vira aquela coisa. Então, a criança que já estava tendo que lidar com muita coisa pesada para ela, ainda vai absorver tudo isso, amplificar e vai ficar inviável. Ela não tem recursos para lidar com aquilo. Então, essa é a criança que a próxima vez que você perguntar se ela apanhou, pode ser que ela tenha apanhado, mas ela vai achar melhor falar que não.
Essa é a criança que vai ficar sempre, ah, não, tá tudo bem, eu sou boazinha, eu tô aqui tendo essa máscara de sozinha, de boazinha. E eu entendo que na infância a gente precisava, né, de ter recursos mesmo para conseguir garantir a nossa sobrevivência, mas agora que você já é um adulto, é muito importante que você saiba lidar com isso, que você saiba que tá tudo bem. Você falar que você não gostou de alguma coisa, ou se posicionar, falar o que você realmente quer, falar o que você realmente pensa. Porque senão você passa uma vida inteira desempenhando um personagem para os outros e traindo a você mesma. Então, se você se identificou, né, com esse papel da boazinha, de que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, por cima das suas próprias vontades, saiba que você precisa vencer esse medo do confronto e de expressar a sua verdade. E o confronto ele não precisa ser uma briga, ele não precisa ser um drama, sabe? Você pode aprender a comunicar, você pode falar de um jeito que seja respeitoso, que não viole a pessoa, que não leve para o pessoal, mas que você tem que sim se posicionar se você ainda não sabe fazer isso. E aqui a frase que a gente colocou é: se os seus sentimentos não são respeitados nem por você, como que o mundo vai te respeitar? Lembra, a gente ensina as pessoas como elas vão nos tratar. Então, se você tem esse problema, não necessariamente você tem, é muito comum, mas pode ser que você não tenha, mas se você tem, investe nisso. Uma coisa que eu acho super legal para quem tem centro emocional aberto e passa por isso é aquele livro Comunicação Não Violenta, porque se você aprende a comunicar, fica muito menos drama para você lidar depois e lembra que você não é obrigado a absorver o que você não quer. Se a pessoa se exaltou, se tá muito pesado para você, você fala: "Olha, quando você se acalmar, a gente conversa". Você não precisa ficar em situações que te desequilibram emocionalmente. E aí, meus amores, espero que esse vídeo também tenha ajudado vocês e nos vemos nos próximos.